Isso mesmo, a disputa eleitoral que vai acontecer no ano que vem para a presidência da República já tem bastante respaldo de dados, de levantamentos que foram feitos. A primeira que nós vamos trazer aqui é o levantamento feito pela Genial Quest. O recorte central é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente em todos os cenários testados para o primeiro turno de 2026. Você vê aí na tela um dos recortes que a gente destaca. Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? Para 59% dos entrevistados, a resposta é não. Para 38%, sim. A pesquisa também perguntou se Jair Bolsonaro deve manter a candidatura ou apoiar outro candidato. 67% dos entrevistados afirmaram que Bolsonaro deve abrir mão e apoiar um outro candidato. 26% de que ele deve manter a candidatura, mesmo com um cenário de inelegibilidade já proposto para esse próximo ano. Também temos um outro cenário estimulado com as lideranças, ou melhor, um cenário estimulado com vários candidatos. Temos aí ao lado esquerdo, por exemplo, Lula, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e até também Eduardo Bolsonaro aparece por aí. O que nós vemos então é que no primeiro turno, nestes todos os cenários estimulados, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria todos os outros candidatos em primeiro turno. Ficando um pouco mais próximo, que você vê ali no gráfico, é de Jair Bolsonaro, 32-27, caso este cenário pudesse ser executado na eleição de 2026. Vamos a mais um recorte? Como que ficaria o segundo turno das eleições presidenciais no ano que vem? Lula teria 42% dos votos, Jair Bolsonaro 39% neste cenário de número 1. Branco, nulo ou pessoas que não vão votar são 17 pontos, então, dentro desta pesquisa. Também temos o recorte de como que seria o enfrentamento entre o presidente Lula e Tarcísio Gomes de Freitas, o atual governador de São Paulo. O cenário traz também uma disputa até equilibrada. O presidente Lula estaria com 41% contra 36% de Tarcísio de Freitas do Republicanos. Branco, nulo ou pessoa que afirmou que não vai votar diz que compõe 20% e os indecisos são 3%. É um recorte, portanto, que nós enxergamos de que o presidente Lula venceria todos os candidatos no primeiro turno, de acordo com essa pesquisa, e no segundo turno também tendo uma vantagem significativa entre os seus oposicionistas que estariam ganhando vantagem, ou seja, aqueles candidatos de oposição que poderiam fazer mais votos, poderiam ter mais votos ao longo desta eleição que está marcada, então, para o ano que vem. Eu quero chamar aqui a Isabel Mega, nossa analista, para a gente poder, Mega, repercutir um pouco do que significam estes números, essa pesquisa que a Quest acaba de divulgar para a gente aqui na CNN Brasil, mostrando uma preferência do presidente Lula e também uma dificuldade dos outros candidatos conseguirem chegar próximo a Lula num segundo turno. Estevão, Lula lidera todos os cenários, como você estava frisando para a gente, de primeiro e também segundo turno, contra todos esses outros candidatos do espectro da direita ou centro-direita, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma perda de capilaridade do presidente Lula nesses cenários e um crescimento ainda que é pequeno, mas um crescimento que é significativo no contexto atual, em que a gente vê um endosso, por exemplo, da população à operação no Rio de Janeiro, a pautas defendidas pela direita na segurança, isso tem que ser levado em consideração. Apesar de liderar todos, se a gente vê esses principais candidatos da direita ou
supostos candidatos, né? No caso de Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, que fica esse vai, não vai. O presidente Lula, por exemplo, tem 41%, antes tinha 45% contra Tarcísio. O Tarcísio tem 36% nesse cenário, antes tinha 33%. Cresceu, então, um pouco. Lula perdeu um pouco de capilaridade e aqui é importante frisar, você está ligeiramente acima da margem de erro, portanto. Então, é um dado simbólico porque mostra como é que o voto do eleitor pode estar saindo, principalmente aquele eleitor tido como independente, estar neste momento, na fotografia do hoje, saindo de Lula e indo para outros candidatos da direita. Ratinho Júnior, que é outro nome da direita que a gente tem que prestar atenção. Também destaco esse crescimento. No cenário Lula, Ratinho Júnior, Lula tem hoje 40%, antes tinha 44%. Ratinho Júnior tem hoje 35%, antes era 31%. E o eleitor está, neste momento, rejeitando ideias que criminalizem a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, que foi a operação no Complexo da Penha. Tem um endosso do eleitor de apoio, isso representa um trunfo político para a camada da direita. Não é à toa que a gente está vendo esses governadores que estavam mais desorganizados, voltando a se organizar, voltando a compor uma fotografia conjunta, surfando na onda dessas pautas de segurança pública. Inclusive, no meio da semana, vários desses governadores vieram para Brasília para tratar sobre esse tema, tratar com parlamentares, tratar com o presidente da Câmara dos Deputados, dar entrevistas, porque entendem que é um momento político muito oportuno para que eles voltem a mostrar uma sinergia das camadas da direita frente a essa pulverização de nomes e a um crescimento que Lula vinha demonstrando de popularidade, de recuperação de popularidade e que agora a coisa está mais congelada, o que representa um ponto de alerta para o Partido dos Trabalhadores e vai representar uma modulação de discurso também em relação à questão da segurança pública. Aprovar algo que seja robusto para a segurança pública se torna muito urgente. E aí a gente já vê a direita dando uma dificultada nesse cenário, os governadores defendendo que você tenha uma análise somente daqui 30 dias. Isso vai jogando para frente a intenção do Palácio do Planalto em ter uma bandeira a entregar da segurança pública. E dificulta, sobretudo, porque essa bandeira está sendo dividida com as camadas da direita, com o secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio, que é o deputado federal Guilherme Derrite, que também tem impactos disso, impactos até mesmo negativos, porque a direita não consegue criticar o Derrite, já que ele é o relator da matéria. Então, virou um nó político essa questão da segurança pública e isso está por trás, porque aquele eleitor independente que não se considera nem bolsonarista nem lulista, conforme vem o vento de algumas pautas significativas, como neste momento a bola da vez é a pauta da segurança, ele vai indo para um lado ou ele vai indo para o outro. É um balanço, é um pêndulo que fica entre um e outro. Então, a gente tem isso como ponto de preocupação neste momento para o Palácio do Planalto. E outro ponto, pensar na rejeição. É sempre interessante a gente ver o quanto o Lula tem um potencial muito alto de rejeição para a população. E isso, neste momento, conta favoravelmente à direita. Na rejeição, em outubro ele estava com 47%, hoje aparece com 45%. Teve uma oscilação, portanto, para baixo. A rejeição de Tarcísio cresceu na mesma proporção. Ele tinha 34%, cresceu para 36%. É um ponto de alerta. A rejeição, de Jair Bolsonaro, que é o segundo aqui. Esse último dado que eu falei, portanto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está fora da disputa. O nome dele aparece aqui, mas Jair Bolsonaro não tem como ser candidato. Vai ter como transferir, eventualmente, esse capital político dele para outro candidato. A rejeição de Tarcísio, agora sim, ela cresceu também.
saiu de 26% para 30% agora. Então isso dá até margem para algum outro nome que possa se viabilizar nesse campo da direita. Aí eu volto a falar sobre o governador Ratinho Júnior, que é um ponto de alerta ali, o plano B, digamos assim, do PSD e desse grupo político do Centrão, caso Tarcísio opte por não seguir com esse plano presidencial para 2026. Então, são algumas leituras bastante pertinentes para a gente entender como é que a pauta da segurança ajudou a dar uma travada em relação à recuperação que o presidente Lula vinha demonstrando neste segundo semestre do ano, depois de um primeiro semestre muito ruim para o governo. O presidente Lula conseguiu se recuperar frente às posturas diante do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. E agora precisa de boas notícias também para conseguir voltar a um potencial de recuperação que o coloque neste momento mais próximo desse eleitorado que está na dúvida, que fica ali preocupado com o fator de segurança, e o discurso da matança não está colando muito junto a esse eleitorado no momento. Mega, a gente está aqui com você em tela e também a pesquisa, e você estava mencionando a respeito desses cenários, né, sem Bolsonaro, com Tarcísio ou com Ratinho, e realmente, né, o cenário com Tarcísio de Freitas 36%, cenário com Ratinho Júnior, governador do Paraná, 35%. A diferença é que Ratinho tem falado reiteradamente que vai ser candidato à presidência se o partido apoiar, se quiser, se Tarcísio não for. Já o governador Tarcísio, a gente tem só esses rumores, esses boatos de que ele possa ir e que seja uma pessoa indicada por Bolsonaro, mas sem a confirmação, sem isso sair da boca do governador. E eu trago ainda aqui mais embaixo, também me chama a atenção esses dois últimos cenários aqui, o cenário 9 e o cenário 10, que está em destaque, inclusive, lá no nosso site, no cnnbrasil.com.br, que é o presidente Lula contra Eduardo Leite, com 28%. Eduardo Leite também já tem falado bastante sobre a sua intenção de ser candidato. E o cenário 10, Bel, que tem Renan Santos do Missão. Esse que é um partido novo, né, que nós temos, que foi criado e que já mostra também uma intenção de votos significativa. Isso pode acabar afetando de algum tipo de mudança nesse espectro da eleição, com esse novo candidato que já vem com uma porcentagem de votos bem significativa, até próxima a Eduardo Leite, que já é um candidato, já é um político que está há anos, né, na política brasileira, que já tem sua propagação nacional também. O novo partido vem ali tentando pegar aquela força da direita, aqueles movimentos lá de trás, 10 anos atrás, que eram capitaneados, por exemplo, por Kim Kataguiri, e que vem com um candidato que, assim, o fator dele ter conseguido 25% mostra que ele não é necessariamente tão desconhecido assim como seria inicialmente, para já conseguir largar na primeira vez que seu nome é mapeado, tanto é que a gente não tem a série histórica dele, a gente vai ter daqui para frente para entender, mas sim, agora é outro nome que vai representar esse campo político, esse espectro da direita, da centro-direita. Então tem esse fator também, né? A gente tem muitos candidatos da direita. Essa pulverização de candidatos, ela neste momento só favorece o presidente Lula, porque se a direita não se entender e se afunilar, a gente vai continuar tendo esse cenário pulverizado do eleitor dividido e Lula largando na frente em todos os cenários, ainda que perca popularidade ou não consiga recuperar a sua popularidade, né? O cenário está mais desfavorável para o presidente Lula nessa atualização dos levantamentos da pesquisa Genial Quest, mas mesmo assim ele continua liderando. E por quê? Porque do outro lado a gente tem uma direita que ainda está desorganizada em relação a esses nomes, ainda não se entendeu para onde vai. Todos esses governadores da direita que a gente citou, que estavam aqui em Brasília, que aparecem nesses cenários, eles conseguiram melhorar
ligeiramente seu potencial de votação nos cenários contra o presidente Lula. Então, isso se reflete até mesmo sobre nomes que aparecem pela primeira vez e que poderiam ser bastante desconhecidos da população, mas estão, inclusive, chegando perto de nomes que estão mais no imaginário da população há mais tempo, como desses outros governadores da direita que você citou para a gente, Estevão. Então, é um cenário pulverizado. A fotografia do hoje, ela não diz muito sobre como que a direita pode se organizar para fazer frente a esse crescimento do presidente Lula ao longo deste segundo semestre e que agora atinge um platô. E o platô é preocupante também para a esquerda. Mega, a gente vai continuar aqui com mais um recorte que é bastante interessante, que a pesquisa Genial Quest perguntou qual seria o melhor resultado da eleição. Vamos ver então o que aparece? 24% dos entrevistados disseram que o melhor resultado seria um nome nem ligado a Lula, nem a Bolsonaro. 23% Lula ganhar de novo. 17% alguém de fora da política. 15% Bolsonaro voltar a ser elegível e vencer. 11% respondeu que alguém apoiado por Jair Bolsonaro e 5% alguém apoiado por Lula. Não souberam ou não quiseram responder 5% dos entrevistados desse levantamento da Genial Quest, que foi feito entre os dias 6 e 9 de novembro e ouviu 2.004 pessoas. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e com nível de confiança de 95%. Então isso me mostra, pelo menos é uma conclusão que eu faço, de que por mais que tenhamos a preferência pelo presidente Lula nessa pesquisa, também tem uma outra vertente de opiniões e de intuitos nessa pesquisa, resplandecida pelos números, Mega, de que talvez uma pessoa que esteja fora desse escopo da polarização também possa ser um bom candidato. Isso tem relação, de novo, com a questão da rejeição que a gente estava falando. Tanto Lula quanto a família Bolsonaro têm uma rejeição alta. A rejeição do presidente Lula, por exemplo, ela passou no grupo daqueles eleitores independentes, que não são nem lulistas, nem bolsonaristas, ela passou de 54% para 64% agora neste mês de novembro. Isso é bastante significativo, porque é esse grupo que o presidente Lula precisa voltar a conquistar para conseguir voltar para aquela ascendente de recuperação junto ao eleitorado. E, ao mesmo tempo, a rejeição de quem carrega o sobrenome Bolsonaro também é muito alta, fica na casa dos 70%. Então, no grupo dos independentes, que é, na prática, o grupo que pode definir a eleição, porque é um eleitor que ele não está a fim de se rotular como direita ou esquerda, é um eleitor que está a fim de se conectar com candidatos que vão oferecer propostas que possam ter algum tipo de mudança na vida dele. E segurança, de novo, é um desses gargalos na vida de praticamente toda a população brasileira, de todos os estados. Então, se a direita consegue colar o discurso de que é a direita responsável por trazer mais segurança para o dia a dia das pessoas, isso tem um potencial muito grande. Agora, não é a direita do sobrenome Bolsonaro. Se a gente for olhar, por exemplo, a rejeição de Tarcísio Gomes de Freitas no grupo dos independentes é uma rejeição bem menor do que a dos bolsonaristas. Tem ali 41%. A rejeição de Michele Bolsonaro, que é sempre o nome testado, tem 70%. A rejeição de Jair Bolsonaro, 73%. Eduardo Bolsonaro é o mais rejeitado de todos, 80%. Então, isso aqui frustra bastante eventuais planos que ele tenha de tentar chamar a atenção, sobretudo com toda essa articulação que foi um tiro no pé do próprio bolsonarismo, a articulação que ele fez junto à Casa Branca e que resultou num tarifaço. No final das contas, foi essa a consequência.